Nós fomos em São Paulo para contratar o William. Para montar o time. O William, um centroavante que tinha no Juventus. Aí, chegando lá, treinava um rapaz lá em tal de Sávio. Aí eu falei pro Pedro, vamos acompanhar mais um treino desse para levar o William. Eu acho que era o William que chamava o centroavante. Aí, chegou no outro dia, ele falou assim, você quer levar? Vamos levar os dois. Eu falei, o Sávio é melhor que ele. Aí resolveu trazer o Sávio, que o Sávio fez sucesso aí. Aí nós tínhamos o Jorge Cruz, que era um jogador difícil de trabalhar por causa da fora de campo, mas aí contratei um preparador físico, Gervásio Fernandes, que chegava junto nele e ele respeitou. E o Rodrigues, que foi um dos maiores pontos de esquerda que teve no futebol goiano aqui, na época a linha da Napolina era muito boa, que era Jorge Cruz, Sávio e Rodrigues. Era difícil um jogo que esse pessoal não marcava gol. Você pode ver que o jogo Napolina, difícil teve 0-0. Marcinho, vamos falar um pouquinho daquele time da Napolina. O que você se lembra daquela escalação e a característica assim, daqueles jogadores que formavam o time base da Napolina de 1981? Tinha lá um líder no time. Esse muito bom de vestiário, que agora tá surgindo essa palavra de vestiário, agora que pegou essa doença agora aí. O Paulo Nelly. Você vê que no campeonato, se ele tem toda a recordação, tudo vocês têm anotado lá, vocês procuram saber, a Napolina perdeu 2 jogos pros 2 piores times na época, no Campeonato Goiano, o Craque e o Monte Cristo. Aí a gente ficava muito preocupado com isso, eu disse pro Pedro, eu vou reverter isso aí, mas nós precisamos de apoio da diretoria. Aí tinha o Iberê Nazarete, era um diretor lá, e eu cheguei para ele, abri o jogo para ele, eu falei, nosso time não é santo, jogo quarta e domingo, nós temos que abrir uma exceção. Chama o Paulo Nelly, fala que cada vitória vai para a concentração uma caixa de cerveja. E eu venho para Goiânia, que eu morava aqui. Aí chegava o jogo, eles levavam uma caixa e meia de cerveja pro jogador. E aí você vinha para Goiânia para fingir que não sabe de nada. Não sabia, nem fiquei sabendo agora. Aí eu chegava lá no outro dia, treinava, tudo bem. Como é que foi lá ontem à noite? Foi tudo? Não, tudo certo, professor, tudo certo. Eles pegavam, treinavam. Chegava na segunda-feira, no domingo à noite, a mesma coisa. Fomos campeão do primeiro e do segundo turno do Campeonato Goiano. Aí perdemos na final. Eu vim pro Goiás, ganhamos o terceiro turno no Goiás e a final com o Goiás. Como foi sair da Napolina, que estava super mega cotada para ser campeã, e trocar pelo Goiás Esporte Clube, Marcinho? Foi o arrependimento da minha vida. Eu empolguei. Você estava começando uma carreira profissional, o Goiás era um time que disputava o Campeonato Brasileiro há 8 anos já, começou em 73, e eu fui até 80 como supervisor, mexer na documentação, supervisor. Aí em 81 eu falei, vou participar mais de um brasileiro. Foi quando só começou e me demitiram. Mas essa troca, como que se deu, Marcinho, a sua saída da Napolina para sua vinda do Goiás? Assim, foi pela proposta que o Goiás te fez, que isso te seduziu ao voltar ao Goiás? Você teve algum problema na Napolina? Por que você optou por fazer essa troca? Não, eu não tive problema nenhum na Napolina, inclusive, uma das coisas que mais me alegrou até hoje, que o segundo jogo no Estádio Olímpico foi Goiás e Napolina, no início do retorno. A torcida da Napolina vinha mais que a do Goiás aqui. A Napolina vinha em campo. Eles gritaram o jogo inteiro para mim voltar. E eu quase voltei. Porque no dia lá que os jogadores saíram, todo mundo foi no banco de reserva me cumprimentar. Eu tinha um bom ambiente no jogador. Uma hora você conversa com o Paulo Nelly. Paulo Nelly falou assim, nós estamos todos cansados. Eu sabia que a farra foi grande à noite. Eu dava 10, 15 minutos de treinamento. Certo? Aonde que vocês da Crônica criticavam muito o Paulo Gonçalves. O Paulo Gonçalves foi tido como técnico preguiçoso, como técnico isso, mas chegava tudo quanto é final. Ele sabia dosar os treinamentos. Você tem que acreditar no jogador. Se o jogador é obrigado a ficar ali, ele faz aquilo que você quer. Mas às vezes ele desgasta muito e não consegue render. Aí, como nós estávamos falando, a Napolina conseguiu, eu recebi a proposta do Jaci Fernandes, eu estava em casa, num sábado, nós jogávamos quarta-feira contra se não me engano, o Rio Verde. Aí eu falei, eu não posso sair, não posso sair de lá hoje. Eles fizeram uma proposta umas 3 vezes mais que a Napolina, e eu pensei à noite, falei que dava a resposta no outro dia cedo para eles. Saí lá de casa, devia ser 1h30 da manhã, quando foi às 6 horas que eu saía para Anápolis, porque o Gervásio, uma semana eu ia no carro meu, outra semana eu ia no carro do Gervásio, o Gervásio passava lá em casa às 6h30, às 6 horas já estava lá o Jaci Fernandes e o Edmo. Aí eu
devo tudo futebol ao Edmo, não tive condição de falar não. Fui lá em Anápolis, pedi demissão e à tarde já assumi o Goiás. Essa sua transferência do Goiás, da Anapolina, essa sua transferência da Anapolina para o Goiás, não foi uma espécie de uma estratégia também do Goiás para enfraquecer o principal adversário dele ao título? Hoje, se você me falasse isso, eu falava que não, porque o campeonato regional hoje não tem a importância que tinha naquela época. Mas naquela época, sim. Eu assustei do Goiás trazer um treinador que eles conheceram lá a vida inteira, lá na categoria de base, para iniciar um trabalho visando o Campeonato Brasileiro. Marcinho, mas quando você fez essa troca, depois o Goiás acabou ganhando o Campeonato Goiano Anapolina, e eu me lembro assim de ouvir os comentários, assim, surgiu muito porque teve aquele problema do jogador irregular da Anapolina, né? E parece que jogou com um contrato vencido. Isso. E me parece que até na época alguma imprensa de Anápolis diria que você que tinha entregado esse caso para o Goiás. Como que foi essa questão? Quem no Goiás, pelo seu conhecimento, assim, lógico, eu vou perguntar a você, até acredito que você vai negar que não foi você quem passou essa informação para o Goiás. Mas o que você sabe de fato dessa história? Eu dizer para você, se eu soubesse, eu teria passado. Para dizer a verdade para você. Porque quem não quer ser campeão? Mas a história foi o seguinte, na hora que ele pegar o nome do rapaz aí, eu confirmo aqui. Nós jogávamos e o Goiás voltava para a concentração e almoçava e jantava. Com os jogos quando era à noite e quando o jogo era à tarde, o Goiás, nós jantava lá no Goiás. E esse jogador era amigo demais do Gerson Lopes. Eles jogaram junto. Aí o que aconteceu? Ele foi, o Gerson falou assim, lembrei o nome dele, esqueci. O Gerson Lopes convidou ele para ir lá. Ele chegou e falou: eu tô jogando sem contrato. A história verdadeira é essa. Aí o que fizeram? Pegaram esse jogador, foram na federação no outro dia, através de um funcionário da federação, que isso eu peço a vocês que não vou divulgar o nome, contou de fato, não sei o que, Lima, tá com contrato vencido. Aí o Joviro, o finado Joviro, que foi presidente do Goiás, pegou e entrou. Falou, ele está irregular, deixou fazer a terceira partida, porque se caso o Goiás vencesse, o Goiás era campeão, o Goiás seria campeão. Aí foi por isso que aconteceu. Mas foi um erro da Anapolina não ter prorrogado o contrato dele. Se você chega aqui na federação, você prorrogava o contrato por 30 dias. Então, quando Anapolina e Goiás entraram para aquele terceiro e decisivo jogo, o Goiás já sabia que de uma maneira ou de outra o Goiás era campeão goiano. Sabia. Que não tinha a irregularidade era clara. Nessa questão, assim, como é que era? Isso foi mantido sigilo? Ou isso já... essa informação já era pública? Não, foi mantido sigilo, e o Goiás jogou no domingo, parece que empatou de 1-1, o resultado foi 1-1, 3-3 e 1-1, parece. Aí, nesse terceiro jogo, o Goiás pegou e entrou na justiça na segunda-feira. E aí comemorou o título? Comemorou o título dentro do Serra Dourada. Que era claro, o negócio era claro. Mesmo com o terceiro empate, a Anapolina saiu comemorando e o Goiás saiu comemorando? A Anapolina comemorou, o Goiás, porque a Anapolina ganhou 2 turnos e o Goiás ganhou 1. Aí nós fomos para o final, o Goiás e a Anapolina. Aí, no caso, a vantagem do empate era da Anapolina, né? No regulamento. Você vê que foi só a imprensa, que depois eu voltei mais 2 vezes para a Anapolina. Eu falei pro Pedro, não quero ir porque eu fui acusado aqui. Ele falou, não, você vai voltar sim. Voltei em 83 e 85. Osmar Lima é o cara. Osmar Lima foi o jogador que jogou com o contrato vencido. E como é que foi o ambiente dele? Porque se ele sabia, e até a Anapolina, internamente foi a desorganização do clube? Eu acho que sim, porque o jogador... Ele não sabe regra de futebol e não sabe nada, ele sabe quando vence o contrato dele. Se você chegar perto de qualquer jogador e hoje perguntar quando vence o contrato, vence. E ele falou aquilo inocentemente. Ele falou aquilo aí. Eu nem estava aquele dia na Serrinha. Eu fiquei sabendo no vestiário, no dia do jogo, do outro jogo. No dia do jogo final. Quando você foi técnico da Anapolina, você não buscava saber esse tipo de informação? Não, isso não é função de treinador, né? A única coisa que eu fazia de vez em quando para a Anapolina era trazer os contratos aqui para registrar aqui na federação, quando o treino era só à tarde. A federação era ali na Tocantins, eu passava, deixava os contratos lá e seguia para Anápolis. Marcinho, ainda em relação à Anapolina, agora vamos falar da parte boa, daquela decisão. Por que a Anapolina, chegou tão perto, com um timaço daquele? O que faltou para a Anapolina ganhar o título da Taça de Prata?
O Guarani era um timaço. Ele jogou muito bem aqui em Anápolis e jogou mal lá em Campinas. Se nós tivéssemos vencido aqui, poderia ser ele ter jogado e jogar bem lá e revertia. Mas a disparidade era muito grande. E eles tinham intenção de ir para a final da Copa da Taça de Ouro. Era preferível e o Guarani do que a Anapolina. Uma das coisas, umas berrações mais que eu já vi em futebol, eu vi lá. Na hora que terminou o jogo, descendo pro vestiário, o presidente do Guarani falou assim: futebol é profissional, tem que ir para a final, é os times que leva dinheiro, não é qualquer equipe não. E entre o Guarani e a Anapolina naquela época, jogo aqui, nosso que tinha que vir pro Serra Dourada, ia dar muito mais renda do que lá no Brinco. Eu tinha certeza que o povo estava empolgado com a Anapolina. Não era só a torcida da Anapolina não, a torcida de todos os clubes goianos. Nesse time tinha um jogador que talvez era o expoente, até o senhor contou pra gente como foi buscar ele lá no Juventus, que era o Sávio. Sim. Inclusive, olhando os jornais da época, sempre fazia chamadas grandes com o nome do Sávio. Ele era assim tão espetacular a esse ponto mesmo? O Sávio, eu não estou acompanhando mais o futebol, mas o Sávio era um jogador simples, que dedicava demais, nunca faltou um treino. O Sávio não venceu no futebol por causa daquela ida dele pro São Paulo, que fraturado o tornozelo. Foi no Cruzeiro, né? Depois, ou no São Paulo ou no Cruzeiro, depois ele saiu de um e foi pro outro. Ele, naquele jogo que nós ganhamos do Cruzeiro de 1-0 lá, ele deu um chute em gol e ganhou o jogo. O Sávio era um jogador que dedicava e trabalhava muito. O sonho dele era jogar numa grande equipe, teve a oportunidade, mas infelizmente a contusão atrapalhou.